1 Reis 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam tirar a vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que faze aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael rei sobre a Síria, e também a Jeú filho de Nissi ungirá rei de Israel, e também a Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Reis, ele foi escrito no período do exílio babilônico. O escritor escreveu o livro de Reis. Ele tem alguns objetivos a mostrar aquele povo que agora ia sair do cativeiro e voltar para a sua terra. E um dos objetivos dele é unificar os dois reinos, Israel e Judá, que foram os reinos separados que entraram no cativeiro. E aí ele escreve para mostrar as falhas dos dois reinados, a dinastia de Davi, que seria sucessória, mesmo com as falhas, né? E dos objetivos dele escrever ali é mostrar algumas coisas que Israel às vezes não compreendeu durante todo o seu percurso da história, e o escritor escreve isso para mostrar a simplicidade de Deus agir nas nossas vidas, e Deus reinar sobre o seu povo, sobre as nossas vidas. Israel sempre foi acostumado, desde do Êxodo, a ver os grandes milagres e as grandes maravilhas de Deus, a ver Deus no fogo, a ver Deus abrindo o mar para eles passarem, a ver Deus fazer maná nascer e eles comer, vivendo só em coisas milagrosas, extraordinárias, Moisés no monte, o fogo descendo. E não foi assim diferente com o profeta Elias, que fez muitos milagres de Deus, que Deus operou muito através da sua vida, mas Elias teve um problema dele, que ele também só conseguiu ver Deus assim. O Deus que operava, só via Deus operando quando Deus operava milagres extraordinários, e não conseguia entender quando Deus estava trabalhando na maneira natural, na maneira simples, no coração daquele povo. Elias no Monte Horebe, que
ali fez aqueles milagres, o fogo desceu, e todo mundo gritou, só Deus é o Senhor, Deus de Israel, matou os profetas de Baal, mas em seguida ali, parece que não deu muito resultado. Aos olhos de Elias, parecia que todo o seu trabalho tinha sido em vão. Acabe continuava reinando, Jezabel tentando tirar sua cabeça, e aí ele se frustrou. A Bíblia, nova versão da linguagem de hoje, ela diz no versículo 4 que a gente leu, ela traduz ele aqui, quando ele diz assim: e ele foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zingo, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Alguma versão, ela diz que Elias, o texto diz que Elias fala: eu sou um fracassado, não sou melhor do que meus, assim, sou um fracassado assim como meus pais. Tira a minha vida que é melhor. Elias se sentiu fracassado na sua missão, como se tudo que ele fez não tinha dado resultado diante de Deus. E Deus leva Elias para esse lugar no mundo, e aí lá Deus trata com Elias. Quando Elias vê ali as penhas, o vento arrancando as penhas ali, aquela força toda, e o texto diz: mas Deus não estava ali. Quando veio aquela saraiva, aquele fogo ali, a Bíblia diz: mas Deus também não estava no fogo, ensinando para Elias. E depois vem um vento, uma brisa simples, calmo, e aí o Senhor está naquela calma, naquela brisa calma. E aí Deus mostrar para Elias que não só quando estava acontecendo os grandes milagres, os grandes feitos de Deus, Deus estava reinando sobre o seu povo, mas Deus também estava trabalhando no coração de 7.000 que estavam em silêncio, que Deus trabalhava sem que isso fosse tão evidente aos olhos de Elias. Nos olhos visíveis de Elias, Acabe e Jezabel reinavam, mas nos olhos espiritual, o Senhor reinava sobre o seu povo sempre como reinou. Sempre foi assim, só que ele teve uma visão equivocada, assim como todo Israel, de que só conseguia servir a Deus se Deus mostrasse os grandes feitos para os olhos verem. Mas Deus ensina a Elias que ele agora levaria o seu povo para um caminho talvez mais simples de Deus operando. Isso não queria dizer que Deus não estava cuidando do seu povo, mas a maneira que Deus estava agindo era a maneira através dos reis, de um rei que vinha fazer justiça, de um profeta que viria. E o escritor, ao escrever o livro de Reis, no período do cativeiro, tem essa intenção. De quê? De que o povo agora, quando sai do cativeiro, ia voltar ali para o Esdras e para o Neemias, ia construir o templo. Quem ia tirar eles de lá? Não seria que nem foi no Egito com sinais, mas um rei, como foi Ciro, tiraria com mão calma. E nós vamos ver desse período para frente, Deus tratando o seu povo de uma maneira mais pelas coisas naturais, sem entrar muito a ideia do sobrenatural das coisas. Essa palavra, irmão, ela tem o objetivo de nós entender aquilo que Israel quase todo o seu tempo não entendeu, e assim como Elias teve essa crise, de só conseguir ver Deus quando as evidências mostram nos meus olhos. Mas nós vivemos por fé e não por vista. A palavra de Deus nos diz isso. Nós precisamos entender que Deus governa a nossa vida, mesmo quando não há uma evidência de milagre, de grande acontecimento. Nem todo dia a gente vai poder ver milagre e ver Deus abrindo o mar, mas a gente vai poder ver Deus, as evidências de Deus trabalhando no nosso lado, na nossa vida, na nossa casa. Assim que Elias achava que só ele era fiel ao Senhor, que só tinha sobrado ele, mas Deus disse para ele o quê? Tem 7.000, Elias, que não se dobraram diante de Baal. Eu estou trabalhando neles, estão guardados. Você não está sozinho, não é porque não está acontecendo grande evidência para isso, que eu não estou trabalhando no meio do meu povo. Assim, irmão, nós devemos aplicar essa palavra no nosso coração e na nossa casa. Às vezes nós ficamos frustrados e às vezes até incomodados de não ver o agir de Deus no nosso lar, na nossa parentela, que a gente prega e às vezes não vê resultado aparente. Mas Deus está trabalhando. No silêncio Deus está trabalhando lá. E no momento certo, esses frutos vão aparecer. O que Deus ensinou para Elias é o que ensina para nós. É que nós devemos falar, fazer aquilo que Deus manda, e o Senhor vai trabalhar. Descansar no Senhor, deixar Ele operar na nossa vida a cada dia. Que nós descansamos com essa palavra e aprendamos que o Senhor sempre reina sobre a nossa vida.
Ele tem sido nosso rei, seja eu vendo as evidências que Ele está reinando ou não. Ele é o rei da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abra nessa noite, Senhor, nossos olhos, nossa compreensão para a Tua palavra. Desde já queremos agradecer, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de cultuar o Senhor aqui, junto com meus irmãos, com a Tua igreja. Deus abençoe, Senhor, cada vida, Senhor, pastor, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus pedimos, ajuda, Senhor, a compreender a maneira que o Senhor nos conduz, a maneira que o Senhor carrega a cada um, Senhor, das Tua maneiras, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que aprendamos, Senhor, não como foi Israel, Senhor, que só não conseguiram crer no Cristo porque Ele era simples demais. Que nós possamos, meu Pai, crer na simplicidade do Senhor agir em nossas vidas. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então, sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali, havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Bem, vamos falar um pouquinho essa noite sobre princípio de transformação. Não dá para nós, amados, simplesmente ignorarmos as datas festivas desses dias, em especial o tal Natal, não é? Que nós, ao longo da história, tanto ouvimos falar e tanto até vivenciamos com tanta disposição. Bem, amados, a data 25 de dezembro, ela não é uma data que representa efetivamente o nascimento de Jesus, não é? Essa data 25 de dezembro na região seria uma data ligada muito a tempos de alto frio, não é? E improvável que seja em razão de nós observarmos no contexto histórico, bíblico, do nascimento de Jesus, inclusive pastores e ovelhas, inclusive no pasto, não é? Então, bem provável que isso não seja verdadeiro. O mais provável é que isso tenha ocorrido em meados de março, não é? O nascimento de Jesus efetivo. Bem, queridos, essa data, ela, historicamente, é uma data que foi incorporada no calendário pagão ao tal culto ao Sol invicto, não é? Havia então uma entidade pagã considerada a grande luz dos povos, chamado de Sol invicto. E com a ideia de Constantino em transformar
a igreja oficial do Império em igreja cristã, se pegou então essa data, que era celebrada a um deus pagão, e foi então colocado ela de forma oficial como o tal Natal ou nascimento de Jesus. Bem, tanto que você vai ver que essa data ela é considerada uma data de calendário em todo o mundo cristão, de feriado religioso, como é finados, como é Páscoa, como é Sexta-feira Santa, como é Corpus Christi e outros que nós temos no nosso calendário. Grande parte dos nossos feriados, eles são de origem religiosa, tá? E ligado ao cristianismo católico, a igreja romanista, a igreja que se tornou oficial do Império Romano por tanto tempo, não é? Bem, queridos, e representa hoje a chamada Igreja Católica, tá, queridos? Então, o Natal, ele surge daí, não é? Ele surge daí, da ideia de pegar uma data representativa de uma entidade pagã e agora colocar, então, sobre essa coisa do Natal. Tanto que essa ideia de muitas luzes, essa ideia de árvore com luzes piscando, tudo está relacionado ao tal sol invicto, é lógico. Então o sol iluminava, então por isso que você vê cidade iluminada. Vi um ônibus aí outro dia, não é? Que parecia Senhor Jesus, não é? Ai, não é? Nunca vi, não é? Um negócio desse, né? Um ônibus ambulante aí de luzes, não é? Bem, tudo isso é relacionado a tal entidade, algumas coisas que foram incorporadas disso. Quando você vê as bolinhas da árvore de Natal, quando você vê alguns enfeites que parecem até formatos de planeta e coisa parecida, tem a ver exatamente com essa ideia do Sol no meio de estrelas, no meio de planetas, de todos esses elementos estelares, tá? Então, vem de tudo isso, tá, amados? Bem, a nossa primeira fala aqui, e o fato de eu usar o Evangelho hoje, é para não me distanciar tanto disso. Há alguns anos nós tivemos aqui o tal Natal apologético, onde a gente procurava apresentar um verdadeiro sentido. Mas na verdade não existe verdadeiro sentido. Até porque a Bíblia manda celebrar a morte de Jesus, não manda celebrar o nascimento. Se você virar a página de Atos dos Apóstolos, todas elas, você não vai ver qualquer tipo de festa relacionado a isso. Não existe mesmo na tradição judaica essa concepção, e o próprio Atos dos Apóstolos, o livro histórico, ele não trata isso, né? O próprio Eusébio, que é uma espécie de continuação de Atos dos Apóstolos, ele também não aborda esse tipo de coisa. Bem, queridos, nós então estamos falando do Natal apologético, mas não dá para fazer isso. O que a gente fica admirado é como grandes apologetas, ontem inclusive briguei com um, não é? Que postou no Instagram uma apologia em defesa do Natal, né? E é uma pessoa tão dedicada a fazer apologética e tão reconhecido, e a gente fica admirado de como, quando as coisas é a favor de nós, a gente está a fim de defender, tá? Esse é o problema, aquilo que eu digo, né? O bandido está sempre na casa do vizinho. Quando está na nossa casa, é o coitadinho. A gente precisa ser mais coerente com essas coisas, não é? A gente precisa ser mais coerente com essas coisas, não é? Então, queridos, essa apologia ao Natal, em defesa ao Natal, que alguns apologetas têm feito, me causa estranheza, até porque o que nós vemos hoje é uma própria deformação em princípios bíblicos na festa do Natal, tá? A primeira delas, que é tão evidente,
é o capitalismo. E isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. É difícil até nós entendermos, não é? De um cristão bíblico, ele ficar tão frustrado, tão angustiado, tão inconformado, porque no dia do Natal ele não vai ter uma roupinha nova, ou ele não vai ter uma mesa mais farta. E fica revoltado, inclusive. É inconcebível esse tipo de coisa. Tá, irmãos? Por quê? Porque Evangelho, Jesus Cristo, não veio para isso. O próprio Jesus, quando veio, tá? Veio no sentido natural, como nós já ouvimos hoje. Tá? O próprio Jesus, ele nasceu de uma forma mais simples possível, igual a todo mundo, tá? Querendo até inclusive ser anônimo no seu nascimento, até porque corria alguns riscos, não é? De sua obra não ser completada, caso alguém viesse a matá-lo quando criança ainda. Tá? E isso é claro para todos nós, não é, queridos? Então, tome cuidado para que essas datas, por exemplo, não representem isso para você, não é? Um certo inconformismo, uma certa tristeza, porque você não pode ter uma roupa melhor, porque você não pode, eventualmente, ter uma mesa mais farta numa data como essa. Toma cuidado para você não entrar nesse modelo. Segundo lugar, do misticismo. Tá? Uma das festas religiosas que mais hoje nós temos visto misticismo, entre eles, inclusive no meio dele, a própria idolatria, é a própria festa de Natal. Ainda que o misticismo esteja muito mais no Ano Novo, mas existe também muito misticismo nesta época. Então, a ideia, por exemplo, não é do próprio Papai Noel. O Papai Noel é um tipo de anticristo. Porque se dia 25, dia 24 é o dia do nascimento de Jesus para esse povo, por que há uma celebração tão grande a Papai Noel? Sabe quem é Papai Noel? É São Nicolau. E quem é São Nicolau? É um outro ídolo, tá? Da Igreja Católica. Tá, queridos? Então, você vê, e toda esta coisa que envolve todo esse misticismo envolvendo o próprio Papai Noel. Tá? Eu vi de novo esses dias em cultos lá de igrejas, árvore de Natal, uma cadeira vermelha também lá, não estava o Papai Noel, não sei se eles estavam ali esperando, mas quando tiraram a foto ele não tinha chegado ainda, estava vindo do Polo Norte, não é? Bem, deve ter tido algum problema lá com a carruagem, né? As renas devem ter tido algum tipo de problema, não é? Bem, queridos, mas eu vi lá a árvore de Natal e vi o cadeirão lá. Tá, queridos? É complicado essas coisas. Tá? Dentro da própria igreja evangélica, dando nome aos magos nos teatros dentro da igreja. Aonde que estão esses nomes dos magos? Na Bíblia? Onde que está? Não existe. Esses nomes são atribuições, inclusive, do catolicismo. E a igreja vai trazer. Eu já fui viu? Na minha juventude, acho que deu Sazar, parece. Eu fui lá, uma caixinha lá de mirra, não é? E no meu tempo de bleia lá, não é? Uns 16 anos, né? Foi ontem. Foi ontem. Meio século já. Bem, queridos. Então, essas coisas, né? Então você vê, o próprio Papai Noel no lugar de Cristo, em grande parte, é do que nós temos visto. Então, essa adaptação, essa acomodação, não é? E esse sentido de festa, e que por vezes a igreja evangélica quer defender, porque por trás dela está, irmãos, entendeu? O fato de que nessa época as pessoas envolvidas com tudo isso ficam mais sensíveis, ofertam mais,
presenteiam mais a igreja e essas coisas todas. Olha, ainda que nós façamos isso porque temos, a maioria de nós, um salário extra em dezembro, não é? Ainda que façamos isso por conta disso, todavia, queridos, nós não devemos usar essa mística para envolver as pessoas a tal ponto para produzir esse tipo de coisa. Tá, queridos? Bem, é óbvio que eu estou falando isso de propósito, até porque alguns irmãos mais novos da igreja podem não entender nossos posicionamentos. E como eu disse aos irmãos, há movimentos sectários que defendem a posição que nós defendemos. Entre eles, Testemunha de Jeová, que não aceitam o Natal, que consideram o Natal pagão, e eventualmente, é lógico que alguém pode nos associar a esse tipo de coisa, por nós sermos contra. Tá? O fato de nós sermos contra está exatamente de que nós não nos aproveitamos do momento para, de alguma forma, envolver as pessoas nesse tipo de fé mística, nesse tipo de fé, muitas das vezes, interesseira das próprias igrejas. Bem, amados, além disso, o que eu gostaria de falar aos irmãos é que, apesar da igreja se posicionar dessa forma, não há proibição nenhuma de que os irmãos se reúnam em família, aproveitem o feriado e o final de ano para estar junto com a família, celebrar um almoço se podem, estar junto com as pessoas que não viram há um bom tempo, viajar, como é o caso de alguns irmãos da igreja que vão viajar para ver parentes, não é? Não há problema nenhum com relação a isso, a você celebrar essas festas, dando um voto a mais de aproximação com os entes queridos e com a família. É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade sem você se tornar místico, mas de você apresentar a verdadeira razão do que Jesus veio, não é? De que Jesus veio. Nós que somos contra a própria teologia da prosperidade, o que fazer, não é? Num dia como este, em que a maioria dos natais nas igrejas, não é? Estão destacando exatamente o capitalismo, estão destacando exatamente aquilo que a própria teologia da prosperidade, em sua grande parte, defende. Então, realmente seria incoerente. Agora, é incoerente também eu ficar em casa, isolado, e dizer que não vou na casa de tal pessoa ou de tal parente, porque lá, não é? Estão vivendo esse Natal, eu não comemoro isso, eu não vivo isso, e por conta desse tipo de coisa, você criar, não é? Uma divisão familiar, ser visto como alguém atrasado, como alguém obtuso, entendeu? Ignorante até, tá? Não há razão para esse tipo de extremo. Aproveite essa oportunidade, se for o caso, e fale de Jesus, ou então se cale, se prive de participar de algumas coisas que sejam mais comprometedoras, não é? Mas não use isso para ficar longe da família, não é? Ou para eventualmente até ser indelicado com as próprias crianças, que tem uma fase delas, irmãos, que elas são movidas ainda muito na fantasia, tá? E eu sou um defensor, como estudioso de pedagogia, que nós não devemos levar as crianças a pular fases. As crianças devem viver todas as suas fases, tá? E se uma das suas fases é essa coisa de brincar com o imaginário, com a fantasia, com o meu amigo invisível, como eu tinha um quando era pequenininho, não é? A gente não deve roubar isso da criança. Então a gente deve ter cautela nesse sentido e devemos, de forma gradativa, explicar às crianças o sentido das coisas, o sentido desta realidade que por vezes está tão distante dessas festas envolvendo o Natal. Tá bem, queridos? Mas sejamos coerentes com isso.
tá? Não traga antecipadamente teu filho para o mundo dos adultos. Esse mundo é feio demais. Deixa eles viverem o máximo que puderem a sua infância, tá? E nós já ouvimos muitas ministrações de psicólogos dizendo do perigo, tá, queridos, de antecipadamente uma criança, não é, ser precipitada na idade adulta. E nós possamos fazer isso com cautela, cada um vivendo sua fase, para mais tarde, entendeu, irmãos? Não virar alguns modelos que a gente conhece. Sabe qual é? O modelo Peter Pan, do adulto que não cresce. Ele é uma criança velho, se comportando às vezes até fora de contexto, porque às vezes não teve uma infância adequada. E aí quer se comportar como uma criança, tá? Brincando até na hora errada, no lugar errado, não é? Como eu costumo dizer, não é? Querendo fazer do sofá da nossa casa, não é? O balanceio, a gangorra, o pula-pula, não é? Como é o caso que os nossos netos fazem, não é? Então, eu sem neto, um sofá de casa durava 20 anos. Com neto, 2 anos. Tá? E põe forro aqui, põe forro ali, emenda ali para cobrir os prejuízos. Não é? Por quê? E olha que o meu quarto fica, né, no superior, então a gente preserva, não é, deles irem fazer na cama também. Porque se é tudo no mesmo plano, não é? Eu acho que o colchão também já tinha ido, não é? Mas é isso, queridos, tá? Mas não roube das crianças esse espaço delas, tá, querido? Esse espaço delas. Nós evitamos de fazer isso na igreja. Então, no Dia das Crianças, a gente tem procurado, não é, dar um agrado para os nossos filhos aqui. Tanto com uma atividade, como também com presentinhos, os irmãos são testemunha disso. Mas no Natal a gente evita para que a igreja não ganhe esse formato. Agora, no vosso particular, irmãos, faça isso com equilíbrio, faça isso com cuidado, porque nem todas as coisas os nossos filhos vão entender e podem até criar, não é, um sentimento, despertando até uma rebeldia por eventualmente, não é, ver um amiguinho sendo abençoado, não é, e você privando ele de alguma coisa, tá? Sejamos cuidadosos no meio de tudo isso. João, ele é um evangelista que não se preocupa com o Natal. Ele não fala, não é? De forma mais tão clara e tão histórica como é o caso de Mateus, de Lucas, não é? E até de Marcos, que é um evangelho mais dinâmico, não é? Mas, porque é para os romanos, mas João, ele não dá tanta ibope para isso, não é? Você sai desse texto que nós lemos, não é? Ou melhor, você sai do capítulo 1, que ele fala dessa ideia do nascimento de Jesus, mas apresentando o princípio teológico, tá? Falando então desta natureza que nós chamamos de unidade composta. Eu repito, unidade composta, de um Jesus que é eterno, como a segunda pessoa da Trindade, como Deus, igual a Deus, que fez todas as coisas, que foi criador de todas as coisas, que não há diferença nenhuma para ele em relação ao Pai. Esse Jesus colocado como filho, não é, que nasce, e que na linguagem de João ele não nasce, ele encarna, ele toma forma humana, porque esse Jesus ele é eterno como Deus, não é? Então ele quer explicar essa unidade composta de um ser
composto de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. É lógico que para os evangelhos há uma importância fundamental, ainda que João não trate desse assunto, mas de alguma forma de trazer prova histórica sobre o nascimento de Jesus. Por quê? Jesus, ele é a grande profecia do Antigo Testamento. Ainda que nós temos textos do Antigo Testamento de profecias até escatológicas, mas a grande profecia do Antigo Testamento, e não só profecia, mas toda a tipologia, todas as grandes representações, ela estava apontando para o Messias, para o Jesus que ia nascer, desde Gênesis 3,15, que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Está falando de uma profecia, não é, de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ou melhor dizendo, sobre a vinda do Messias na pessoa de Jesus, né? O Cristo, ou seja, o ungido ou o Messias. Então, queridos, quando você olha o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, principalmente Lucas, que enfatiza o Filho do Homem, e aí ele enfatiza essa natureza humana de Jesus, há uma preocupação histórica, inclusive, de mostrar que Jesus, ele trazia sobre ele todas as evidências de um cumprimento de todas as profecias, de todas as tipologias, de todas as representações do Antigo Testamento. Tá? Então, é essa a ênfase. Depois que Jesus nasce, não é? E quando a igreja ela nasce em Atos dos Apóstolos, a preocupação dos grandes pregadores a partir de Atos dos Apóstolos é do Jesus que foi morto, do Jesus que ressuscitou e do Jesus que ascendeu ao céu. Então você vê, a partir do momento que se cumpriu o nascimento, a igreja de alguma forma já não dá tanta mais ênfase a isso. Dá a ênfase a alguma coisa que traz realização plena para nós, que é a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, até porque a ideia da ascensão é a ideia que nos liga à possibilidade da volta. Tá? Então, quando nós falamos de ascensão, estamos falando principalmente deste que foi, subiu, ascendeu ao céu, não é? Mas também virá, não é? Dos céus para buscar a sua igreja. Bem, queridos, então você vai ver que João, não é? Ele não está com a gente aqui. João não fala sobre esse nascimento, tá? João, ele não aborda questões históricas, até porque já a escrita de João é em 80, já da era cristã, é o último evangelho a ser escrito, foi escrito depois de muitas cartas, inclusive depois de Corinto, depois de Tiago, depois de tantas cartas que João foi escrito, o evangelho. E este evangelho, ele surge exatamente para trabalhar apologia contra o gnosticismo, sim, mas principalmente ele nasce com uma preocupação doutrinária, tá? Que deve ser a preocupação da igreja. Tá, queridos? Então, a encarnação de Jesus é importante para nós. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, uma verdade inconteste para nós. Ele ressuscitou, tá, irmãos? Em carne, em corpo. Há muitas teologias falsas e seitas que pregam que Jesus apenas se apresenta em espírito. E há crentes, inclusive, que não têm convicção ainda disso. Quando Jesus diz para Tomé, Tomé, apalpa aqui, ó. Aqui, ó, põe teu dedo. Vê que o espírito não tem carne nem osso. Tá? Então, nós não sabemos explicar isso
claramente, até porque Jesus, ao mesmo tempo que mostra isso para Tomé, Jesus passou por uma parede, entrou na sala que eles estavam, paz seja convosco, não é? Saudação judaica, não é? Paz seja convosco, não é? Então, Jesus já estava num corpo glorificado, já não tinha as mesmas limitações que ele tinha antes da sua ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus foi corporal. Tá? E é por isso que nós cremos na ressurreição. Tá, queridos? Então, por isso, 1 Coríntios 15, Paulo é tão claro em relação a isso. Que Jesus é a primícia dos que dormem. Tá? Ele é uma das primícias da ressurreição. Foi o primeiro a ressuscitar. Por quê? Porque nós somos herdeiros de tudo que Jesus viveu. E tudo que Jesus herdou. Nós somos co-herdeiros, não é assim que diz o texto de João 8? Ou melhor, Romanos 8. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quer dizer a palavra co-herdeiro? É herdar junto. Então, como uma das bênçãos espirituais que nós cremos é da ressurreição do corpo. Se Jesus ressuscitou corporalmente, nós também ressuscitaremos corporalmente. Por quê? É uma herança que ele recebeu, uma bênção espiritual que ele recebeu no seu corpo e que nós também, sendo co-herdeiros, receberemos também. Então, a nossa fé está nisso. Tá, queridos? A nossa fé está nisso. Então, queridos, agora, essa importância, tá, do nascimento de Jesus para mostrar a natureza humana dele. Daquilo que a filosofia tanto fala, do Jesus histórico. Tá, queridos? Do Jesus histórico. Jesus não foi um ser invisível, um ser que apareceu e depois sumiu, não. Foi um homem, 100% homem. Tá? Mas 100% Deus também. Tá? Então, essa convicção nós temos que ter, tá, amados? E por que essa importância do Jesus homem? Porque na nossa redenção há um aspecto que este homem, que é chamado de Cordeiro de Deus, em João 1,29 por João Batista, não é? Se refere ao quê? A um ser humano, a uma vida humana que representa o quê? O Cordeiro que era oferecido em sacrifício a Deus de forma tipológica. Se pegava então um cordeiro sem mancha, sem qualquer tipo de defeito, o melhor dos animais, o mais perfeito dos animais, e esse que era oferecido para Deus em sacrifício no Antigo Testamento. Isso representando o próprio Cristo. Então Jesus, ser humano, quando ele aparece primeiro para ser esse objeto de sacrifício, essa oferta, esse Cordeiro de Deus. Por quê, irmãos? Um espírito não tem carne, não tem osso, não tem sangue. O que tem sangue? É o que tem corpo e é o que tem osso. O que é? O ser humano. E a própria lei de Deus dizia, sem derramamento de sangue, não há pagamento de pecados, ou remissão de pecados. Então, Jesus, quando morre na cruz, não que o divino não tenha recebido o impacto disso, é lógico que tem, tá? Porque é inseparável, os dois, não são distintos, mas são inseparáveis. Jesus, então, quando morre na cruz, ele é o nosso Cordeiro perfeito, tá? E na sua condição essencialmente humana, como um homem perfeito, como um homem sem pecado, tá? Então poderia morrer no lugar de pecadores, porque ele não tinha pecado, tá, queridos? Então, essa é a ideia. A segunda ideia é de que esse Jesus homem, ele também cumpriria o papel de sacerdote, para ser mediador entre Deus e os homens. Precisava ser uma figura humana. Por isso que você vai ler lá 1 Timóteo 2,5. Tá? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus
homem. Observe o texto. Por que esta ênfase de Jesus, homem? Aí alguém às vezes pergunta para mim, mas Jesus não é Deus? Não, mas para ser sacerdote, para ser mediador, precisa ser homem. Para cumprir também os preceitos legais, os preceitos bíblicos. Tá, queridos? Então, esta ideia é muito relevante e muito importante. Então, Jesus é Deus, Jesus é homem. Tá? Bem, e é disso que João começa falando no capítulo 1, e que ele associa direto, inclusive, a Gênesis. Tá? João, na verdade, ele quer mostrar praticamente que o seu texto é um texto que se assemelha a Gênesis 1. Por isso que você vai ver no princípio. Tá? Que você vai ver lá em Gênesis 1. Criou Deus os céus e a terra. Aqui João vai usar a mesma palavra, no princípio. Tá? Quem criou todas as coisas? Tá? O Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e estava no princípio com Deus, falando exatamente da deidade e de uma das naturezas mais claras da deidade, que é a eternidade, quando ele diz, ele estava no princípio com Deus, tá? Que é a natureza da eternidade. E ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito existiria. Tá? E ele desenvolve tudo isso, sempre se referindo lá. Ele fala da vida, que tem a ver com a criação, e está mostrando que Jesus é a razão da vida. Tá? A pergunta que a filosofia aí faz, não é? Qual a minha razão de existir? Qual a minha razão de existir? Minha razão de existir é Cristo. Tá? Ele é o Senhor da vida. Tá? Ele é a resposta do porquê eu existo. Não é? Então, a segunda que ele vai colocar aqui também, a distinção e a criação da luz. E por isso que você vai ver tanto se falando sobre Jesus sendo a luz do mundo. Por quê? Porque a luz lá, quando ela aparece em Gênesis, é para ela estabelecer uma espécie de organização, de ordem, tá? Num planeta que estava totalmente, não é, fora do seu lugar, tá? Então a luz, ela vem para iluminar, assim como Jesus vem agora para iluminar o homem que está o quê? Em desordem com Deus, perdido de Deus. Então Jesus aparece exatamente para isso. E aí então ele apresenta esse Deus que organizou tudo, que fez tudo, que organizou tudo, tá? Que deu vida a todas as coisas. Esse Deus, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como eu já disse para os irmãos na última lição bíblica, nós falamos bastante sobre isso aqui. O Senhor tabernaculou entre nós. A ideia do Antigo Testamento, de que no tabernáculo era o lugar em que Deus se manifestava e se comunicava, não é? Com os homens, através da figura do tabernáculo, tá? Jesus agora, ele se tabernaculou entre nós. Essa palavra habitar aí, se tabernaculou entre nós. E se manifestou cheio de duas coisas: de graça e de verdade. A forma de Deus se manifestar. Então, vamos falar aqui um pouquinho de novo sobre a palavra do irmão Jardel, não é? Veja a forma que Jesus aparece. Veja a forma que Jesus nasce. Não há nenhum estrondo, não há nenhum barulho, tá? É lógico que a notícia corre, é lógico que há sinais, não é? De anjos que aparecem lá dando a notícia e tal, e tal, e tal, não é? Bem, queridos, mas você não vê, tá? O povo de maneira geral vendo uma grande manifestação.
O próprio Jesus, quando vem, ele vem como um homem natural. Apesar dos sinais que Jesus opera, Jesus apresentava suas maiores razões para alguém colocar ele em dúvida, olhando para ele sempre como um super-herói, dizendo. Um super-herói na forma de se dizer. Alguém que morria na cruz, que passou o sofrimento que passou, até chegar à cruz, que morreu na forma que morreu. Para um judeu tão acostumado com grandes sinais, com grandes maravilhas, o que mais associa é o ladrão da cruz que diz: se tu é realmente filho de Deus, faz, cumpre aquilo que a gente está acostumado como judeu a ver. Desce dessa cruz, se livre e livra nós. Se tu é Deus, mostra o teu poder nisso tudo. Tá? Algumas orações nossas, às vezes, quando a coisa está muito difícil, vocês já não viram oração assim? Ou já não oraram assim? Hoje sim que a igreja é doutrinada a orar: seja feita a tua vontade. Mas quantos de nós já oramos até apelando para que Deus fizesse um extraordinário? Quantos de nós damos valor tanto para o extraordinário e não damos valor para o nosso dia a dia? Para as coisas mais simples da vida. Não é, queridos? As coisas mais simples da vida. Eu mesmo vim para cá hoje, achei que ia ter dificuldade para chegar, né? Por causa da condução e tal, né? Quando eu vi a condução na minha porta, eu falei: meu Deus, graças a Deus, como tu és bom. Passei pela rodoviária, não tinha fila. De novo agradeci: Deus, como é bom, maravilha, vou chegar no culto cedo, vou conseguir atender quem tem que atender, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, graças a Deus. Coisa simples, mas que a gente aprende a agradecer. Até porque a gente sabe que tem dia que o natural não funciona também. Então, meus amados, essa é a realidade, tá, queridos? Então, João, ele não está muito preocupado com isso, não. João, ele está preocupado, não é? E o texto de João é um texto muito de discursos e de diálogos, não é? E muito de diálogo, de 2 a 2, Jesus e mais alguém conversando. E agora, João, a sua maior preocupação é de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a sua preocupação. Parece-me que João, ele não está tão preocupado com as demais coisas que talvez já estivessem mais alicerçadas, e até porque a carta de João, ela tem uma ênfase bem grega, não é? O seu contexto. Então, não há tantas preocupações em ficar evidenciando cumprimentos do Antigo Testamento para atender judeus. Bem, amados, o capítulo 2 é narrado como o primeiro, não é? Por muita gente, por muitos teólogos, muitos especialistas, dizendo que seria o primeiro milagre que o Senhor Jesus tinha operado. Há contradições nisso, tá? Não é 100% que creem dessa forma. Há pessoas que pensam diferente. Mas o mais interessante aqui, irmãos, é que este milagre de Jesus está relacionado à ideia do porquê ele veio. Tá? E ele veio exatamente para isso. Para transformar. Tá? E essa ideia que João passa aqui. Você vai ver João passando transformação aqui. Você vai ver João passando vida, novo nascimento, no capítulo 3. Você vai ver João no capítulo 4, com a mulher samaritana, Jesus falando da água, do valor da água viva, não é? Que tem a ver também com o texto de Gênesis, tá? Com a separação, as águas que separam o mundo na criação, tá? E que Evangelho também vai produzir separação, um desejo de receber a água da vida e detestar este mundo aqui, esta terra. Se um cristão, irmãos, não tem nojo
deste mundo que aqui está, põe em dúvida se tu é realmente cristão. Tá? Ponha em dúvida. Principalmente na condição que o mundo está hoje. Se aqui está muito bom, tudo muito lindo, se aqui para ti é o paraíso, se prepare para conversar com a serpente logo logo. Umas cutucadas assim para ver se alguém acorda. Então, queridos, se você não detesta, não é, este mundo aqui, se põe em dúvida. Se você não almeja o céu, não é, desconfie da sua cidadania, não é, qual a sua pátria verdadeira. E é por isso que às vezes o cristão, irmãos, tem coisa aqui que não vai bem, tá? Porque tem horas que você precisa juntar as duas coisas e interpretar isso adequadamente, de que Deus está tentando mostrar para você o quanto você precisa olhar para cima, pensar nas coisas de cima, se envolver com as coisas de cima, porque às vezes nós estamos terráqueos demais, como diria Dr. Smith, não é? Terráqueos demais, não é? Então, queridos, esse texto de João, das bodas de Caná, ele fala então de transformação. Como você vai ver João 6 falando de multiplicação dos pães, dos peixes, tá? E outras coisas que nós poderíamos citar, e que você vai associar diretamente a um princípio maior, que é o da salvação, tá? E que você percebe que o Natal de hoje pouco fala sobre isso, até dentro das próprias igrejas. Então, esse princípio aqui que nós precisamos trazer à tona, não é? Então você vê aqui Jesus se manifestando, digamos que no princípio do seu ministério, que ele começa, não é, na idade que um judeu considerava de maduro, tá? Então, é outra coisa, os irmãos que se encantam com criança pregando. Olha, irmãos, evangelho é para gente grande, tá? Pode ser lindinho, bonitinho, mas evangelho é para gente grande, tá? Então você viu o próprio caso de Jesus. O seu ministério começou aos 30 anos, tá? Sendo filho de Deus, ainda que debatia, ainda que conversava e debatia com os próprios judeus e os mestres sobre as questões bíblicas, tá? Mas o seu ministério, ele começa oficialmente aos 30 anos, não é? Bem, queridos, outra coisa também, às vezes a gente vê, não é, tantos pastores fazendo grandes cerimônias, não é? 50 anos de ministério, 25 anos de ministério, isso parece de uma grandeza tão grande. Jesus teve 3 anos e meio. Vou repetir. 3 anos e meio. Para você ver como a gente está longe das coisas. Longe das coisas. Não é? E é óbvio que ninguém vai fazer em 50, em 100 o que ele fez em 3 anos e meio. Né? Mas, queridos, aqui então nós temos Jesus se apresentando. E uma das coisas mais sérias que a gente tem que se preocupar e que faz parte do nosso dia a dia, sabe o que é? A hora que Jesus de fato começa a ser Jesus e cumprir seu ministério de forma transparente, ele começa a ter problema com a própria família, com a própria casa, tá, queridos? Então não pensa que é coisa de outro mundo isso, porque o próprio Jesus viveu isso, tá? Se a gente quiser viver esse Natal desse povo, nós não vamos ter problema, a gente só vai ter alegria na carne, não é? Mas se a gente se posicionar, nós vamos ter algum tipo de problema sim. Então por isso que a gente precisa ser equilibrado nessa hora, mas é lógico, sem sair, como diria um chefe meu, né? Entra na dele sem sair da sua, não é? E eu falava para o meu chefe, como que é isso? Não é? Entrar na dele sem sair da minha, né? Bem, queridos,
Então, essa coisa que nós vamos ver no capítulo 2, que é a natureza de uma festa que estava no fim e que precisava de um algo específico para se manter a festa, e que todo o povo judaico ele dependia do que para que a festa continuasse? Ter comida, mas principalmente para os homens ter bebida, tá? Dia 29 vai ser assim, irmão Valério, tá? Enquanto tiver comida no prato, nas travessas, tem festa. Na hora que faltar, acaba a festa, não é? Bem, queridos, então a referência deles era o vinho. E o vinho no Antigo Testamento, ele é uma representação de alegria. E quando se faltava o vinho, ou algum problema com o vinho, a festa perdia sua razão de existir, já que a ideia da festa era celebrar, era festejar, era comemorar, não é? Então, quando faltava, acontecia isso. Bem, queridos, alguém pode não dizer, e o texto pode não ser claro em relação a isso, mas eu me arrisco a dizer, tá, queridos, que provavelmente o fim do vinho, tá, não foi por descuido dos profissionais que estavam lá, nem do dono da festa, mas a falta do vinho, tá, certamente era uma providência do próprio Jesus, do próprio Deus, já que entendemos que Deus é soberano e Ele está definindo todas as coisas, Ele está tratando de todas as coisas. E aqui nós estamos falando de uma coisa natural, uma festa, um vinho, não é? Um casamento, não é, queridos? E aqui então está, irmãos, a ideia de que o homem, não é, queridos, foi feito, irmãos, para andar com Deus. Quando Deus fez o homem lá no Éden, a ideia é de que o homem e Deus fossem parceiros, fossem companheiros, que houvesse um casamento e que este casamento fosse permanente, tá, queridos? Mas por algum momento, tá, em algum momento faltou a alegria dessa relação, faltou comunhão nessa relação, produzida por conta do quê? Por conta da desobediência, por conta do pecado. E então houve uma grande tristeza, uma espécie de um rompimento até, uma manifestação de tristeza numa relação que era para ser duradoura e eterna, que era o homem com Deus, ou Deus com o homem. O pecado então trouxe esse prejuízo. E então, não é? Agora, não é? O texto de João quer dizer que Jesus agora, Ele aparece, para quê? Para devolver, para trazer de volta a alegria desse relacionamento, desta comunhão e desta festa, que é a nossa vida com Deus. Jesus então, Ele surge com este objetivo, não é, amados? E aqui você vê a ideia, então, de que Jesus, Ele toma todos os cuidados. Ele não poderia, num grande sinal, irmãos, mas num grande sinal, Ele não poderia simplesmente, irmãos, de multiplicar o vinho que existia. Ele não sabia que ia acabar. Para o arminiano, ele é presciente, ele saberia das coisas, não é? Para nós, ele não é onisciente, não é? Ele não é soberano, não é ele que determina todas as coisas. Ele poderia intervir com um grande milagre de multiplicação do vinho que já existia, tá? Ele poderia fazer isso, mas Jesus não fez. Jesus foi pelo caminho do natural. Tá? Jesus então mandou encher aquelas talhas de água, e à medida em que aqueles homens estavam indo para servir, tá, irmãos, aquela água simplesmente se transformou em vinho e foi apresentado sem grandes alardes,
a não ser o próprio mestre-sala, o responsável, que veio e disse, não é? Que observou alguma coisa. E o que ele observou, amados? Ele observou que aquele primeiro vinho, não é? Que foi escolhido até para ser um bom vinho ou coisa parecida, para atender os convidados, mas de que ele, não é? Estava de alguma forma, não é? Colocado em condições inversas. Por quê? Porque era próprio de se dar o melhor vinho, não é? No início. Por quê? Porque no início o teu paladar está mais aguçado. Você consegue perceber melhor, diferenciar melhor um alimento, uma bebida. Depois que você tomou, você perde até a sensibilidade de saber e de comparar as coisas. Então, se dava o melhor primeiro, e no final que as pessoas perdiam essa sensibilidade, empurravam a baracola, a Dolly. Primeiro vai a Coca. Né, Cristininha? Então, queridos, aqui houve uma inversão. Exatamente para quê, queridos? Para mostrar, sabe, queridos, que quando a gente pensa que é o fim de festa, que não há mais chance para a nossa vida, que não há mais possibilidade, quando alguém até diz para você assim, começou torto, vai terminar torto, há uma esperança do Jesus que transforma, do Jesus que modifica as coisas, do Jesus que pega, inclusive, inverte a razão das coisas e faz de que o último seja melhor do que o primeiro. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nisso está o princípio de transformação. Entenda isso, meu irmão. Jesus veio para te transformar. Jesus veio para fazer de você alguém que gere alegria, que é a representação do vinho, tanto para Deus, como para a tua família, como para aqueles que festejam e têm comunhão com você, de você poder dar uma alegria maior do que a anterior. Tá, meu irmão? Então, nós precisamos ter esse desejo de que Cristo faça de nós alguém melhor do que nós fomos ontem. E o Senhor Jesus é poderoso para fazer isso. Quando a gente acredita, irmãos, que a razão da alegria foi embora, seja na nossa relação com Deus, seja na nossa relação de casamento ou de família, que é a abordagem do texto, tá, queridos? O Senhor pode transformar toda essa situação. Nós precisamos acreditar que Deus opera milagres ainda, mesmo que seja nesse modelo, que Ele não estava no fogo, não estava no barulho, não estava em coisas espetaculares, mas Deus estava nas coisas naturais, mas nas coisas naturais operando os impossíveis, operando o improvável, operando para a sua glória e para que de fato nós possamos representar, não é, essa alegria que o Evangelho transformado pode fazer de nós. Meu irmão, quem sabe na tua casa não há mais razão de alegria. Quem sabe no teu casamento, quem sabe na tua saúde, quem sabe a tua vida espiritual já não é mais, não é de tanta alegria como já foi um dia. E entenda, meu amado, o Senhor veio para transformar. O Senhor veio para transformar e para transformar para melhor. Aleluia, porque já que saiu da água, poderia ser, algo sem valor, algo sem qualidade, mas veio do valor. Eu costumo até dizer, de inodoro, insípido e incolor, nasce, um vinho ou um suco de uva, cuja cor é forte, o cheiro é forte e o sabor também é forte, Então, ao contrário totalmente da água, Então, queridos, que nós possamos entender que o Senhor pode estar guardando até agora o melhor vinho.
Creia nisso. Não perca a tua esperança. O Senhor pode estar guardando até agora o melhor vinho, não é? Então, queridos, a Bíblia diz, inclusive, para a gente encerrar, esse sinal em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus fez, no verso 11, está assim: e Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, creram nele. Em que base é a nossa fé? No Jesus que transforma vidas, sabe, queridos, que transforma situações. Então, queridos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê a fé necessária para entendermos que o fim pode virar começo, não é? Que é o caso aqui, que o melhor ainda pode acontecer, tá, queridos? Que o Senhor ainda pode transformar vidas e até pessoas perto de nós que já não nos dão mais alegria e passarem a ser a razão da nossa alegria. O Senhor é poderoso para fazer isso. Aleluia, aleluia. Talvez até alguém perto de você que tem sido razão da tua tristeza, razão das tuas preocupações, e o Senhor pode ainda transformar tudo isso e te dar esse presente, porque Ele veio para isso, para transformar vidas, para a glória do seu santo nome. E a Bíblia diz que Ele manifestou a sua glória a partir deste milagre. O que quer dizer a sua glória? Significa dizer, lembra lá? E Jesus, quando tomou forma humana, João 1, ele vai dizer: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se manifesta aqui realmente como a graça de Deus ao mundo. Aleluia. Como a verdade de Deus para o mundo. Aleluia. Ele se apresenta aqui de uma forma toda especial. E a Bíblia diz que aonde há manifestação de graça e de verdade, há o surgimento da fé. E os discípulos creram nele. Não é, queridos? Bem, só a nível apologético, o verso 12, vale a pena eu dar essa informação para os meus irmãos. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. A nível apologético, você sabe que grande parte dos católicos acreditam que Maria, mãe de Jesus, não é? Ela morreu virgem, não é? E nós muitas das vezes pegamos textos como esse e apontamos para eles, dizendo como se Jesus tinha irmãos, não é? Bem, aqui está alguns contextos, inclusive uma das coisas que Flávio José, que eu tanto cito, não é? Aqui cita no seu histórico de forma totalmente equivocada. Ele diz então aqui que esses irmãos era porque José já tinha tido um casamento anterior a Maria, e que esses irmãos eram apenas por parte de José, tá? E que a tal Virgem Maria, não é? Que a Igreja Católica inclusive diz que ascendeu ao céu, não está aqui na Bíblia, né? Mas eles defendem essa tese da ascensão de Maria, tá? E por isso que ela é intercessora para eles, não é? Quando a gente diz que só Jesus ressuscitou, só Jesus ascendeu, não é? Aos céus e tal, não é? Eles vão alegar isso, os que defendem a mariolatria, não é? Então, queridos, eles colocam de que esses irmãos seriam só por parte de pai, parte de José, porque José teria tido um outro casamento anterior ao da Maria, e esses irmãos seriam apenas então por parte de pai. Bem, eu cito isso para vocês, porque para vocês verem que a heresia pode ser muito boba para a gente, e dizer como que podem acreditar nisso se a própria Bíblia diz isso. Tá? Então, eu vou dizer para você que às vezes, né, ridiculariza até a fé de alguém, de que há complexidades muito maior que a gente conheça, e que às vezes levam as pessoas a serem tão cegas para nós como elas são,
mas na verdade sustentadas em mentiras como essas, tá? E eu vou repetir, tá? Eu cito tanto Flávio Joséfo aqui, principalmente no seminário teológico nosso aqui, não é? Mas isso o próprio Flávio Joséfo cita de maneira equivocada, buscando inclusive históricos de livros, inclusive pseudográficos, não é? Ou seja, falsamente epigrafados, não é? Que fazem parte da segunda coletânea de livros apócrifos, não é? Então, queridos, para vocês verem essa realidade, então nós cremos aqui que depois deste grande milagre, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, sim, com seus irmãos e seus discípulos, não é? E ficaram ali alguns dias, esses irmãos naturais, tanto de pai como de mãe, não é? É o que nós reconhecemos à luz da palavra de Deus e que reconhecemos nesse sentido aqui, olha lá, que o Jesus que se manifesta, que no meio do caminho teve até algum problema ali entre Jesus e Maria, que eu não dei tanta ênfase aqui, mas Maria querendo dar uma ordem, não é? E Jesus dizendo, olha, não vem dar ordem espiritual em cima de mim, não é? Porque a minha hora ainda não é chegada, que tenho eu contigo, não é? Exatamente para tentar separar o Jesus obediente como filho e o Jesus divino que ia operar o milagre segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, na forma que Deus, o Pai, determinava e não na forma que Maria ia interferir, não é, queridos? Então, apesar de tudo isso, no meio de tudo isso, depois que há transformação, depois que a vida é transformada, irmãos, o que acontece com o lar? Todos saem juntos, todos estão juntos e todos voltam juntos ou vão juntos a algum determinado lugar. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos ter alguns problemas no meio familiar por conta do que nós cremos, por conta de alguns tipos de problemas que a gente tem. Mas, meus irmãos, quando Deus transforma alguém dentro de casa, irmãos, há motivo de muita alegria e de muita celebração. Por isso que vale a pena esperar, confiar, crer de que o Senhor vai transformar. Tá, meu irmão? Então essa palavra que eu queria deixar para você, não é uma palavra de Natal, não é? Mas é uma palavra para você nunca se distanciar do porquê Ele veio. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos preparar. Ele nos veio para ser alegria na nossa casa, da igreja, não é? Ele veio para isso, irmãos. Então que o Senhor possa operar isso na tua casa. Você que não tem parente crente, você que está com alguma dificuldade de relacionamento, até dentro de família, até de posicionamentos, o Senhor é poderoso para transformar. Não há outro caminho para Deus mudar certas situações. O caminho é esse: transformação. Que o Senhor opere isso, creia nisso, que Ele veio para isso, ore por isso, não é? Como da água, Ele pode transformar em vinho. E nessa condiçãozinha aqui, como falou o irmão Jardel na mensagem introdutória, bem, tudo muito tranquilo, tá? Você não vê ninguém aqui se manifestando, puxa, não é? E tal, puxa que puxa, né? E tal, que ênfase, que glória que apareceu aqui, e tal. Não, a transformação é assim, tá, irmãos? É na hora que vai se experimentar do fruto transformado que nós vamos dar glória ao nome do Senhor. Espere nisso, confie nisso, creia nisso, para a glória do seu santo nome. Vamos orar? Deus abençoe vocês, sejam cuidadosos nesses dias de festas, tá bom, amados? E prestigie vosso pastor, sua igreja, e você mesmo. Venha se alimentar da palavra na sexta-feira no nosso culto de ensino bíblico escatológico. Não perca, meu irmão, tá bom? Se anime e venha. Não deixe que esses dias te roube o entusiasmo de estar aqui. Mas pegue esses dias para descansar e ficar com mais vontade de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus fortaleça vocês, que Deus proteja a tua casa, a tua família,
os teus pequenos, as tuas crianças em especial, que haja muita paz na tua casa e que haja, acima de tudo, um desejo de que vidas que não foram transformadas ainda, seja transformada por esse Jesus maravilhoso que nós cremos e que nós vivemos. Amém, meus amados? Força para vocês todos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado pelo Teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, por ouvir esta palavra que nos anima, Senhor, ainda que com equilíbrio, a falar, Senhor, que Tu veio para transformar vidas. Transforma corações. A partir de nós que aqui estamos, muda o nosso íntimo. Senhor, Tu és poderoso para fazer isso. Que a Tua palavra, Senhor, vá no mais profundo de cada um de nós e gere, Senhor, vida nova para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ajuda para que nós sejamos este vinho bom do final de festa que Tu apresentou ali, Senhor. Que nós possamos, nos nossos últimos dias de vida e no nosso último tempo, Senhor, ser o melhor para a Tua igreja, para a nossa família, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a darmos evidências de vida transformada e levar outros, Senhor, a viver e ter o mesmo desejo de serem transformados pelo poder regenerador da pessoa bendita de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Ele possa nascer no nosso coração a cada dia, para a glória do Teu nome. Eu oro também por aqueles, Senhor, que estão passando, Senhor, de tristezas, ó Senhor, angústias, em razão de problemas, em razão de enfermidades. Tu também podes, Senhor, pelo Teu poder se manifestar, Senhor, fazendo, Senhor, do final de dias, Senhor, do Teu servo, da Tua serva, dias melhores, de mais alegria, de mais ânimo, para a glória do Teu santo nome. Faz isso segundo o beneplácito da Tua santa vontade, Senhor. Opera isso, abençoa a família aqui presente, restaura casamentos, restaura relacionamentos, inclusive no campo das amizades, inclusive no campo dos compromissos. Tu podes, Senhor, mudar situações difíceis, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. Olha para a nossa parentela, para aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, dá-nos uma pequena oportunidade, mas que seja uma oportunidade de ouro para nós mostrarmos, ou com a nossa vida, ou com a nossa boca, Senhor, o Teu amor e a Tua, Senhor, vontade e o Teu plano de vir até aqui, o Teu propósito, Senhor, que é transformar vidas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Agora, leva-nos debaixo da Tua proteção, nos guarda, Senhor, nesses dias de festa, nos guarda, Senhor, debaixo da Tua proteção. Guarda meus irmãos, minhas irmãs que estão trabalhando até tarde, principalmente no comércio. Guarda, Senhor, cada um dos Teus filhos, protege cada um dos Teus servos, meu Senhor. Ó Deus Santo, Deus de bondade e misericórdia, e prepara para que nós estejamos aqui, segundo a Tua vontade, na próxima sexta-feira, Senhor, recebendo a Tua palavra de orientação, Senhor. Pai Santo, Pai amado, agora leva-nos em paz, dá-nos uma noite de paz e descanso, que logo mais ao deitar, possamos dizer que nem o salmista, que em paz me deitarei e também dormirei, porque só Tu, Senhor, faz repousar em segurança. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos confirmem dizendo amém. Amém. Bom retorno a todos. Abraço, meu irmão. Saúde ele com a paz do Senhor. Só?
E aí?